Oi, turminha! Vamos ver mais um conteúdo de matemática? Nós vamos estudar hoje outras unidades de medida de comprimento, que está na página 78 do livrinho de vocês, tá bom? Então, acompanha comigo. Nós vamos ver sobre o centímetro. Primeiro deles. O centímetro tem o símbolo cm minúsculo. Nós podemos utilizar o centímetro para medir, por exemplo, o comprimento de um lápis, tá bom? Então, vamos lá. Quando dividimos 1 metro em 100 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 centímetro. Então, tá aqui, ó, representado na régua 1 centímetro, onde vai do 0 até o 1. Então, aqui a medida de 1 centímetro, ok? Utilizando, é para eu ter, quantos centímetros eu vou ter para eu chegar em 1 metro? Então, você vai ter, olha só, 1 metro, eu vou precisar de 100 centímetros, ok? Então, compreendam. Se eu fosse perguntar para vocês qual a medida desse lápis aqui, gente, qual a medida em centímetros? Ele vai do 0 até o 10. Então, esse lápis mede 10 centímetros, ok? Vamos agora à segunda unidade de medida, que ela é bem menor do que o centímetro, tá bom? Que é o milímetro. O milímetro, cujo símbolo é mm, também minúsculo, é outra unidade de medida, tá bom? Quando dividimos 1 centímetro em 10 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 milímetro. Então, vamos lá. Do 0 até o 1, você já sabe que eu tenho 1 centímetro, né? Mas dentro desse centímetro, eu tenho 10 milímetros aqui dentro, tá bom? Por quê? Eu tenho 10 partezinhas menores entre o 0 e o 1 centímetro. Então, uma partezinha dessa eu chamo de 1 milímetro, tá bom, gente? Então, aqui, ó, 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Continuando aqui na outra página do livro de vocês, tá bom? Acompanha comigo. O comprimento desse parafuso é 27 milímetros. Olha só a medida do parafuso. Então, ele vai do 0 até antes do 3 centímetros. Então, para ele ir até aqui, eu preciso de quantas partezinhas, né? Para eu saber se ele mediu do 0 até 2 milímetrozinhos depois de 2,5 centímetros, então eu tenho 27 milímetros, ou seja, eu peguei 10 milímetros que vai até o 1 centímetro, mais 10 que vai até o 2 centímetros, com mais 7 milímetros. Então, 10 mais 10 mais 7 milímetros, eu tenho 27 milímetros neste parafuso, ok? Quando dividimos 1 metro em 1000 partes iguais, sendo que cada uma dessa partezinha representa 1 milímetro, então, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Ok? 1000 milímetros. Vamos para a gente fechar a última unidade, né, de medida de comprimento, que também vai ser muito utilizada por nós, é o quilômetro, tá bom? Quilômetro, cujo símbolo é km, também minúsculo, é uma unidade de medida de comprimento. Se a gente ler essa informação aqui, a gente vai ver um número, que chegar nesse número de 40 quilômetros. De onde vem o nome? O município de Praia Grande, no litoral do estado de São Paulo, recebeu esse nome por se localizar em uma extensa praia, que mede aproximadamente 40 quilômetros. Gente, o quilômetro é uma medida utilizada para grandes distâncias, ou seja, ele vai medir o comprimento de grandes distâncias. E ele também traz uma referência aqui. Quando dividimos 1 quilômetro, ó, tá aqui, em 1000 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 metro, ok? Ou seja, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, sabendo disso, gente, vocês vão fazer a primeira questão. Complete as frases a seguir. 1 quilômetro corresponde a quantos metros? Então, você já vai saber. Aí, você vai botar a resposta, corresponde a tantos centímetros, ok? 1 centímetro corresponde a tantos milímetros. Presta atenção na atividade, tá bom? Segunda questão.
Aqui ele diz assim, o metro, M, o quilômetro, km, e o centímetro, cm, são algumas das unidades de medida de comprimento mais usadas no Brasil. Qual dessas unidades você considera mais adequada para expressar? Então, cada uma dessas aqui você vai colocar ou o metro, ou o quilômetro, ou o centímetro, sabendo que o centímetro é menor do que o metro, ok? Assim como o metro é menor do que o quilômetro. Outra dica, o quilômetro a gente utiliza para medir distâncias, ok? Comprimentos de um lugar para outro. Terceira, observe as medidas indicadas nas fichas. Eu tenho 4 fichas aqui, cada uma com uma unidade de medida. Aqui eu tenho 8 metros, 40 milímetros, 57 quilômetros, 21 centímetros. Escreva a cor da ficha com a medida mais usada para indicar. Letra A, a largura de uma folha sulfite. B, o comprimento de um clipe. C, a altura de uma jabuticabeira. D, a extensão de uma rodovia. Então, cada uma dessas aqui vai ser uma dessas fichas que estão aqui, tá bom? E a última questão, para a gente fechar, quarta. Lembre-se que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, o comprimento de 2 metros corresponde a 200 centímetros, pois 2 vezes 100 centímetros igual a 200 centímetros. Agora, ele quer saber quantos centímetros tem 7 metros e quantos centímetros tem 5 metros. Olha o exemplo que ele trouxe aqui no livro para vocês fazerem a letra A e a letra B, ok? Boa tarefa. Fica aí em casa, que eu fico aqui, tá bom? Cada um na sua casa, mas com bastante saúde, se Deus quiser. Beijos, amores, estou com saudade.